Olá, pessoal. Vamos falar sobre a redação da FCC. Neste vídeo, eu vou trabalhar com vocês os processos avaliativos. Eu estou aqui com o material da CGM, não é? Mas se você vai fazer concurso para tribunal, sendo feito pela FCC, é o mesmo entendimento, tá, pessoal? O mesmo entendimento. Bom, sejam todos bem-vindos. Quem conversa com vocês, professora Júnia Andrade, não é? E eu vou falar sobre esses critérios avaliativos aqui. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo. Neste vídeo eu vou falar da forma teórica. No próximo vídeo eu vou falar, vou trazer para vocês exemplos, tá? Próximo vídeo que eu fizer sobre a aplicação desses critérios de correção, eu vou trazer exemplos. Por quê? Qual que é o grande desafio da redação da FCC, pessoal? É cumprir os critérios. Alunos às vezes não compreendem os critérios. Então a FCC passa aquele recibo de ser uma banca que tem uma redação muito difícil, tá? Ela acaba passando esse recibo. E vocês vão ver que na verdade não é que haja uma dificuldade, não. É uma, eu diria que é uma dificuldade que ainda se dá, não é no processo de escrita em si, mas é uma dificuldade que se dá ainda no edital com a compreensão do processo avaliativo, tá bom? Então, muita atenção aqui comigo, sejam todos bem-vindos ao meu canal na Discursiva Júnia Andrade. Eu sou professora de discursiva, gente, há mais de 2 décadas, e eu tenho um anúncio bem bacana aqui para fazer para vocês, que é o seguinte: em breve, além do Turma de Geração Concurso, que é um curso em que eu atuo, né, como professora, este curso ele eu dou essas aulas teóricas no curso, e o curso tem, né, os corretores oficiais do curso. A novidade que eu tenho é que em breve eu vou abrir um portal de mentoria de redação. Sim. O que acontece? Durante muitos anos, né, um tempo atrás, eu parei de corrigir redação, já faz um tempo bem bom, não é? Porque eu sempre corrigi redação de uma forma muito profunda. Eu sempre faço um processo assim evolutivo do aluno mesmo, tanto que na época em que eu atuava no ponto dos concursos, alunos tinham notas altíssimas em redação, e da redação número 1 até a redação número 3 você notava um avanço extremamente significativo, tá? Depois eu vou mostrar aqui alguns exemplos um pouco mais para frente para vocês. Mas eu vou abrir exatamente uma mentoria. Essa mentoria tem um número extremamente limitado de vagas, tá? Porque uma vez que eu vou fazer uma correção muito detalhada, e é uma correção minha, propriamente minha, que tem uma ampla experiência, que realmente vou transformar o seu processo de escrita. Se você quiser, embaixo desse vídeo, você vai entrar em contato com o atendimento do Turma mesmo, para que a gente possa fazer uma lista, né, de interessados. Tá certo? 2025 eu volto a trabalhar com a correção de textos de forma bem detalhada, num projeto que é meu, tá, pessoal? Tenho redação aqui, o Turma de Geração Concursos, que é um projeto que eu atuo como professora, e haverá o meu portal mesmo de mentoria para redação, tá bom? Então isso é para quem quer resolver todo o drama que tem com redação de uma vez por todas e ó, embora. Galera, vamos falar sobre a avaliação da FCC, né? O que nós devemos prestar atenção. A FCC divide a sua avaliação em 3 partes: conteúdo, estrutura e expressão, tá? Então eu vou ser bem categórica aqui para vocês entenderem com clareza, e depois nós vamos aplicar isso no outro vídeo, tá bom? Em conteúdo, a banca vai usar 3 critérios. Eu acho que esses critérios aqui são os mais difíceis de serem entendidos pela maioria de vocês, que são os critérios de conteúdo. O problema é que se você perde nota em conteúdo, é natural que você vá perder nota também em estrutura, por conta deste critério aqui, deste subcritério, né? Eu diria que é esse quesito, que é o encadeamento de ideias, porque ele tem a ver, né, com a coerência no encadeamento, que está lá em conteúdo. Então, é quase impossível você tirar total em conteúdo e você conseguir uma nota diferente, um pouquinho diferente em estrutura. É claro, gente, que conteúdo vale mais, certo? Não tem como. O que eu quero dizer, para ser prática, não tem como você tirar uma nota baixa em conteúdo e tirar total em estrutura. Não tem como, tá bom? Então é isso. Vamos lá então para a compreensão teórica desta parte. Conteúdo. O primeiro item que o examinador vai avaliar, gente, é a perspectiva adotada no tratamento do tema. Eu vou contar um segredo para vocês que é muito importante. Uma introdução muito bem feita, se você treinar a introdução, sabe o Cristiano Ronaldo batendo pênalti, treinando exaustivamente? Exatamente. É aquilo ali. Se você treinar a introdução muito bem, você fizer uma excelente introdução, a gente tem, eu diria assim, que uns 80% da redação da FCC garantida. O problema está na introdução, tá? E vocês vão entender que tudo decorre dela, tá bom? Então vamos lá. O que é a perspectiva adotada no tratamento do tema?
Anotei para vocês, ó, diz respeito ao ponto de vista adotado no texto diante do tema, ou seja, a banca te traz um assunto, uma temática, e ela quer ver como que você entende. O que a banca está querendo dizer ela quer compreender se você entendeu o tema, tá bom? E se você entendeu o tema, qual é a sua posição diante dele, tá? Como é que as pessoas erram esse assunto? Quando as pessoas falam assim, elas atribuem a terceiros o entendimento delas. Né? A banca traz um tema polêmico e o aluno, na introdução, diz que umas pessoas defendem X, outras pessoas defendem Y. Peraí, a redação é de umas pessoas e de outras pessoas? Não. Então, se uma redação ficou em cima do muro, é uma das formas de errar a perspectiva, tá bom? Outra forma que não é muito interessante na perspectiva é você adotar aquele ponto de vista que você sabe que a maioria das pessoas vai adotar. Ali não deu, não vai dar. A gente precisa pensar de uma forma diferente da maioria. Por quê? Porque a banca, pessoal, olha só o segundo critério dela aqui dentro, ó. Ela vai analisar o senso crítico. O que é o que nós chamamos de o que é crítico? De onde vem essa palavra do grego? Crítico quer dizer oportunidade. É você observar a janela de oportunidades daquilo que ninguém está observando. Então você tem que sair do senso comum. E o que é o senso comum? É o ponto de vista pouco elaborado em face do tema, é o ponto de vista geral, tá? Então você tem que pensar, peraí, se eu pensei imediatamente em tal assunto acerca deste tema, a maioria dos meus concorrentes também estão pensando neste mesmo assunto. Opa, eu vou olhar isso melhor. Para quê? Para eu elaborar um senso crítico, eu buscar uma janela de oportunidades para mim, tá? Uma vez uma aluna me perguntou, professora, acho absurdo a FCC não adotar senso comum, tipo assim, adotar um ponto de vista, não reconhecer meu ponto de vista. E aí eu lembrei a esta aluna do seguinte, esta aluna me dizendo o seguinte, eu falei assim, olha, você está numa concorrência. Então, ela está selecionando quem atua de forma diferente do geral. Ela precisa eliminar os outros. Então, ela vai procurar a eliminação, ela usa esse critério que é eliminação por semelhança, tá bom? Então, gente, logo na introdução, a gente já define uma posição, uma opinião diante daquele tema, tá certo? Bem na introdução, e de preferência, não é uma opinião que a gente tem uma consciência que não é a opinião da maioria, tá bom? Tudo bem? Certinho? Então, isso é importante que vocês tenham essa maturidade, tá? Para a prova da FCC. Guarde essa dica é importante. Certo? Ora, depois, como eu falei para vocês, né? A banca, ela primeiro tenta entender o que você extraiu do texto, se o que você saiu do texto é diferente. Então, ela já começa a avalizar isso de uma forma mais interessante, tá? O que a banca vai fazer depois? Para você ter este ponto de vista, que é diferente de todo mundo, você vai precisar sustentar esse ponto de vista. Então, a sua introdução também vai ter que fazer tipo um resuminho daqueles assuntos que são importantes para sustentar seu ponto de vista, ou seja, dos seus porquês. Ali você vai trazer em torno de 2 a 3 porquês, de preferência 3, tá, pessoal? Logo na introdução. É como se você fizesse um resuminho, tá certo? Olha, eu acredito que isso tenha este valor por conta deste evento, tá? Então, você vai trazer ali para mim as suas justificativas de uma forma resumida, tranquilo? Então, é isso que a banca espera na introdução. Isso tem que ser assim, se estiver dentro desse padrão que eu falei com vocês, bem dentro desse padrão, vocês já estão resolvendo a vida de vocês no concurso. Depois a banca vai analisar a estrutura da construção, né, da construção da dissertação, tá bom? E para que serve a dissertação, que é esse texto todo que a gente está fornecendo? Ora, toda dissertação, pessoal, ela é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? E para que serve dissertar? Dissertar é você esclarecer. Então você precisa esclarecer. Esclarecer o quê? Qual é o teu ponto de vista, ou seja, apresentar a tese, seu ponto de vista com muita clareza, tá bom? E trazer os seus porquês, assim, esses porquês precisam ter uma relação direta com a tese. Por exemplo, vou pegar um tema muito comum, tá? Na FCC, um tema super comum. A FCC adora falar sobre direito à cidade, certo? Direito à cidade. E o que é o direito à cidade?
Quando você olha a Constituição, ela traz uma universalidade deste direito, né? Só que o que a FCC vai fazer para poder induzir as pessoas a pensar errado? Ela vai pegar, por exemplo, situações que geram prejuízos a boa parte das pessoas que estão na cidade, ou pelo menos são entendidos como prejuízo. Ela vai pegar, por exemplo, a questão da arquitetura hostil, né? Quando a pessoa coloca aqueles obstáculos para as pessoas que ficam nas ruas não deitarem. Ela vai pegar uma série de coisas nesse sentido. Ela vai falar, por exemplo, ela pode trazer um texto falando sobre aquelas moradias que não foram devidamente projetadas, não é? Ou seja, ocupações que são consideradas irregulares, etc. Ou ela pode trazer um texto sobre condomínios, né? Os condomínios são construídos em áreas nobres e tal. Aí tá, beleza. Daqui a pouco ela te questiona sobre o direito à cidade. Então, muita gente pode falar desse direito à cidade a partir do pagante de impostos, assim, de um modo geral, tá certo? E a primeira coisa que vem na nossa mente sobre o direito à cidade são os problemas que a cidade tem. Então, a gente tende a repelir esses problemas na redação. De repente, a gente pensa um pouquinho mais, espera aí, mas esses problemas sobre direito à cidade, eles estão sendo causados, eles não são naturais, eles são causados por má administração, não é? Por uma má administração, são causados por preconceito. Então eu tenho que pensar isso de uma forma diferente. Então o direito à cidade é o quê? Aí eu vou lá na Constituição. Por que na Constituição, gente? Porque eu estou fazendo concurso para uma instituição pública. Independentemente do poder que sustenta a minha instituição, todos são poderes republicanos. E qual é o documento que rege a República? A Constituição. Então eu tenho que ter aquele olhar para a Constituição, para pensar sobre o encaixe de todas as pessoas dentro da cidade e por que a cidade é cheia de problemas que comprometem o direito à cidade, tá certo? Então eu posso falar da má gestão, né, urbana, eu posso falar do preconceito socio-urbanístico, tá certo? Eu posso falar de problemas decorrentes do próprio capital, né, em relação à oferta de emprego, em relação à não sustentabilidade, ou seja, o que torna a cidade inviável. Tranquilo? Então, é isso. E aí, quer dizer, só que eu preciso deixar muito claro o que eu estou pensando logo na introdução, tá? Deixar bem claro. Então, a introdução ela tem que apresentar o tema, eu tenho que mostrar que eu entendi o que é o tema, e a melhor forma de apresentar o tema é trazê-lo com as próprias palavras, não é? Porque o concurso exige precisão temática, tá bom? E eu preciso indicar minha tese. Olha, eu penso assim sobre isso. É claro que a gente não escreve dessa forma, eu penso assim sobre isso, tá? Você pode trazer o que os outros pensam, fazer um contraditório, né, e trazer outro ponto de vista. Aqui ainda, na introdução, que você apresenta o tema, a tese e uma soma dos seus argumentos, você depois no desenvolvimento vai expor esses argumentos numa sequência lógica, na sequência em que você trouxe na introdução. Mas atenção, até na exposição de argumentos aqui na introdução, a gente precisa colocar tudo dentro de uma ordem, tá, gente? Tem que ter uma ordem lógica. Há um fator que vem antes do outro, né? Por exemplo, se eu estou fazendo uma redação sobre aquecimento global, né, eu vou falar sobre os efeitos do aquecimento global. Se eu falar, por exemplo, sobre a redução da produção de alimentos, eu tenho que primeiro falar sobre a escassez de chuvas, tá bom? Tudo bem? Entenderam? Então eu tenho que pensar o que eu estou colocando em ordem, porque aí eu torno a redação mais fácil. E aí no desenvolvimento você precisa ampliar esses argumentos. Perfeito. Porém, no desenvolvimento da Fundação Carlos Chagas, você não pode apenas ficar no blá blá blá. Você vai ter que provar que realmente esse teu ponto de vista de senso crítico, ele é decorrente de um repertório de conhecimento bastante sofisticado. Este é um ponto complicado. Então, este ponto complicado a gente tenta suprir nos cursos de redação. Por exemplo, no curso de redação aqui do Turma de Redação com Cursos, o que acontece? A gente estuda uma série de pensadores que vão tratar de temas atuais. Por quê? Porque a dissertação, gente, é uma explicação sobre algo que é atual. Por isso que a dissertação não aceita passado, tá? Ela não aceita passado, ela é sempre feita no presente, a partir de problemáticas do presente. Portanto, se na minha redação eu apresento passado em peso, ali eu já estou errando o desenvolvimento, tá bom? Eu estou errando a estrutura. Tranquilo? Certinho? Então vamos lá.
Pessoal, só um sinalzinho aqui que deu aqui, mas tá tudo certinho. Vamos lá, continuando. Aí, pessoal, o que que nós temos? Além, né, dessas questões, a gente tem a articulação de frases e parágrafos, né? Que articulação seria essa? É o que se chama de coesão textual. Tudo precisa estar interligado, mas não é só estar interligado em relação às ideias. Tudo precisa estar interligado a partir de conectores, né? E de referenciadores. Existem dois tipos de coesão, tá certo? Na construção do texto. Aquela coesão que vai ditar a sequência, as partes do texto, ou seja, a transição da introdução para o desenvolvimento. No desenvolvimento vem cada argumento por ordem. Então você tem um argumento, aí vem o além disso, traz outro argumento, né? E assim vai. Ademais, vai trazer outro argumento, tá certo? E mais uma problemática, um terceiro argumento, até a conclusão. Então, isso vai ditando partes do seu texto, tá? Eu já vi, por exemplo, bizarrices, né? Tipo, às vezes, eu não gosto de falar sobre isso, mas enfim, já estou falando, não tem jeito. É porque tem que alertar quem me segue, né? Por exemplo, alguns professores falam que não se usa conjunção conclusiva na conclusão. Ô, gente, para que serve isso então? Para que a gramática trouxe esse elemento, né? Que as pessoas ficam memorizando? É só para a prova de língua portuguesa? Não, isso é para competência linguística, tá certo? A gente precisa sinalizar, isso faz parte, isso é um conector sequencial. Ele vai ditando a sequência dos elementos no texto, tá bom? E existem os corretores referenciais. Por quê? Porque às vezes você fala de um assunto que está interligado a um que você acabou de falar. Então eu preciso de conectores de referência para que eu possa buscar o assunto anterior, que eu possa ligar as partes. E aí nós chamamos isso o quê? Esses conectores de pronomes, expressões sinonímeas, né? Se você diz, ó, o Brasil é um país que está ganhando mais respeito no mundo, ponto. Né? Trata-se de uma nação que, apesar de seus problemas, vem tentando superá-los. Então, quer dizer, você tem lá uma nação ligada à palavra Brasil. Então, a palavra nação funciona como elemento sinônimo, não é bem um sinônimo, nós chamamos de hiperônimo, mas é um tipo de sinonímia. E ali você tem um referencial. Toda vez que a gente a gente sai de uma sentença X, né, em que a gente está aqui no período X, ponto final, eu vou entrar no assunto Y, a gente precisa entender um pouquinho de coerência referencial para que a gente possa colocar um xizinho aqui, tá? Ou seja, um ponto de encontro. Tá vendo? Aqui tem repetida a palavra Brasil, né? E aqui tem a palavra nação. Então, há um ponto de encontro, um ponto de recuperação. Isso indica uma maturidade textual muito grande, tá? Por quê? A fala, gente, a fala não precisa desses recursos. Quando eu estou falando, eu não preciso necessariamente de recursos de coesão. Não é? Você prestando atenção à minha fala, espontaneamente ali no curso da oralidade, você entende tudo que eu estou falando, tá certo? Mas qual a diferença da fala para o texto? A coesão. Quando você vai para a linguagem escrita, a competência da linguagem escrita é ditada pelos mecanismos de coesão. Por isso que a gente precisa aprender. E quando a gente aprende a coesão, dá uma diferença enorme na forma como nós produzimos textos escritos, tá bom? E por fim, pessoal, a banca vai analisar a expressão, que é a parte gramatical. A FCC não conta todos os erros, desta parte gramatical, não, tá? Mas ela fica atenta a alguns. Por exemplo, erro de concordância verbal, inadmissível. Por quê? Uma coisa é a banca deixar passar um acento. Tem lá a palavra público, sem acento, né? A examinador viu que o aluno escreve público depois com acento, então ele nota que não foi uma questão de competência linguística. Ele nota que foi um deslize. Mas quando o aluno coloca o verbo haver no plural, aí já não é um deslize. Não é? O aluno escreve haviam muitos problemas, a banca já percebe, isso aqui é um desconhecimento da regra, então ela vai punir, tá? Quando o aluno coloca um sujeito antes do verbo tratar-se, ela nota, isso é um desconhecimento da regra, porque este verbo não aceita sujeito. Então, ela vai punir, entenderam? A regência verbal, o aluno usa o verbo implicar ou acarretar seguido de preposição. A banca vai observar. Esse aluno não sabe as regras de regência, então vou punir, tá bom? Crase, aluno usa crase antes de palavra masculina, não é?
A banca percebe, é um conhecimento muito básico, mas não soube usar, então vou punir, tá bom? E assim vai, tá, gente? Estes são os critérios avaliativos da FCC. A outra questão, vocabulário, né? Além disso, a banca tem a questão do vocabulário. O aluno usa o mesmo como elemento de referenciação, né? Elemento de coesão de referenciação. O pronome o mesmo não serve para isso, pessoal. Ele não pode servir para resgatar nada. O mesmo é apenas um pronome de ênfase. Quando a gente fala assim, a mesma regra deve ser aplicada, o mesmo professor resolveu a questão. Então, o pronome que vai enfatizar o nome, ele não tem função anafórica, tá? Ou seja, não tem função de resgate por coesão. Aí a banca nota que o aluno não sabe a regra, usa aquele vocabulário de forma incorreta, né, e pune. A palavra viés ficou muito famosa, muita gente não sabe usar essa palavra, usa a palavra como se fosse um elemento de regra. E aí a banca nota a dificuldade de entender esse vocabulário, percebe que é um mero vício, né? Sempre a gente tem aquelas palavras preferidas do momento, aquelas que viram vício linguístico, e a banca pune, tá bom? Então, pessoal, redação da FCC, grande dica para vocês, introdução muito bem construída, tá certo? Próximo vídeo meu que eu trouxe aqui pro canal, comentem que é para eu trazer exatamente para vocês, né? Eu falei, são muitos concursos públicos, mas eu vou atender aqui, aqueles pedidos aqui do canal que as pessoas realmente expressam, né, uma vontade, olha, Júnia, traz isso e tal, aí eu vou atender exatamente esse pedido, porque não dá tempo para atender todo mundo, tá bom? Um beijo grande para vocês. E se quiserem estudar conosco no Turma, para os TRTs em aberto, CGM, embaixo desse vídeo nós já temos as turmas formadas, tá, pessoal? A mentoria só no ano que vem, tá bom? Um beijo grande para vocês.